Fico feliz de já estar nesta moção dessas 7 quintas-feiras, que vocês terão, e de poder compartilhar com vocês aqui um pouquinho. Já estamos em oração, mas hoje, como o tema é sobre o projeto de Deus para a família, vamos pedir, cantando o refrão: abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também, pedindo a Ele então que abençoe as nossas famílias. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Amém, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Só os instrumentos, baixinho, tecladinho aí, por favor. Podem se sentar. Quando o amor vos chamar, segui-o. Embora seus caminhos sejam agrestes e escarpados, e quando ele vos envolver com suas asas, cedei-lhe. Embora a espada oculta na sua plumagem possa ferir-vos. E quando ele vos falar, acreditai nele. Embora sua voz possa despedaçar vossos sonhos, como o vento devasta o jardim. Pois da mesma forma que o amor vos coroa, assim ele vos crucifica. E da mesma forma que contribui para o vosso crescimento, trabalha para a vossa poda. E da mesma forma que alcança a vossa altura e acaricia vossos ramos mais tenros que se embalam ao sol, assim também desce até as vossas raízes e as sacode no seu apego à terra. Como feixes de trigo, ele vos aperta junto ao seu coração. Ele vos debulha para expor a vossa nudez. Ele vos peneira para libertar-vos das palhas. Ele vos mói até a extrema brancura. Ele vos amassa até que vos torneis maleáveis. Então ele vos leva ao fogo sagrado e vos transforma no pão místico do banquete divino. Todas essas coisas o amor operará em vós, para que conheçais os segredos de vossos corações. E com esse conhecimento vos convertais no pão místico do banquete divino. Todavia, se no vosso temor procurardes somente a paz do amor e o gozo do amor, então seria melhor para vós que cobrisseis vossa nudez e abandonasseis a eira do amor para entrar num mundo sem estações, onde rireis, mas não todos os vossos risos, e chorareis, mas não todas as vossas lágrimas. O amor não dá
senão de si próprio, e nada recebe senão de si próprio. O amor não possui nem se deixa possuir, porque o amor basta-se a si mesmo. Quando um de vós ama, que não diga: Deus está no meu coração, mas que diga antes: eu estou no coração de Deus. E não imagineis que possais dirigir o curso do amor, pois o amor, se vos achar dignos, determinará ele próprio o vosso curso. O amor não tem outro desejo senão o de atingir a sua plenitude. Se contudo amardes e precisardes ter desejos, sejam estes os vossos desejos: de vos diluirdes no amor e serdes como um riacho que canta sua melodia para a noite, de conhecerdes a dor de sentir ternura demasiada, de ficardes feridos por vossa própria compreensão do amor, e de sangrardes de boa vontade e com alegria, de acordardes na aurora com um coração alado e agradecerdes por um novo dia de amor, de descansardes ao meio-dia e meditardes sobre o êxtase do amor, de voltardes para casa à noite com gratidão e de adormecerdes como com uma prece no coração para o bem-amado e nos lábios uma canção de bem-aventurança. Esse é um texto chamado Amor, de Khalil Gibran, que está no livro O Profeta, de Khalil Gibran. O projeto de Deus para a família, ele tem a ver com isso que esse místico escritor do Oriente nos diz. E tudo começa com aquilo que Deus expressa lá no livro do Gênesis, que seria bom você acompanhar, ou pelo menos anotar, quando no capítulo 2, no versículo 18, capítulo 2, no versículo 18, Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Na tradução da Ave Maria, disse assim: vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma ajuda que seja adequada. Há uma outra tradução que diz: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Farei para ele alguém que lhe auxilie e que lhe corresponda. Pois bem, queridos, eu diria que nós compartimos, todos nós compartimos de uma dupla realidade que está conosco desde os primórdios.
e que já está expresso no livro do Gênesis. Nós todos partilhamos, diga comigo, nós partilhamos de uma solidão primária e de uma comunhão primária. Ou seja, na gênese do ser humano, e o livro que foi citado, esse texto, é do livro do Gênesis. Na gênese do ser humano, na origem do ser humano, há uma marca que ela é impossível de se divorciar dela, é impossível de se separar dela. Essa dupla característica que está em nós e nos acompanha todo o ser humano, de todas as culturas, de todas as religiões, de todos os tempos, que acompanha você, e que nós precisamos aprender a descobrir que isso está em nós, porque senão a gente fica igual a história de Dom Quixote e Sancho Panza. Nós ficamos lutando contra moinhos de vento e achando que os moinhos de vento são guerreiros, e nada acontece, porque essa é uma batalha, porque não se ganha, porque é constitutivo. Nós temos uma solidão primária e uma comunhão primária. Primária ou primeira. E se a gente olhar para a gente mesmo, se a gente prestar atenção naquilo que acontece dentro de nós, nós vamos conseguir enxergar isso dentro de nós. Eu me recordo de uma amiga minha, uma senhora muito simples, uma cearense, já falecida, que alguns dos irmãos que estão aqui conheceram, Lourdes Cavalcante, lá do Rio de Janeiro. A Lourdinha gostava muito de citar um provérbio popular que dizia assim, que o coração humano é terra que ninguém pisa. Nós temos uma terra dentro de nós que ninguém pisa. Nós temos essa terra. Há um meandro dentro de você, dentro de nós, que você é solitário. Ninguém consegue entrar aí. E por outro lado, você, por mais que você ame alguém, você não vai conseguir penetrar neste meandro desta alma. Quantas vezes você quer, vamos dizer assim, vamos dizer daquele amor, vamos falar daquele amor que, eu diria assim, que ele é incontestável, pelo menos na sua maioria. Claro que existem exceções, porque nós seres humanos somos todos falhos, que é o amor de uma mãe pelo filho, um pai pelo filho, mas sobretudo de uma mãe. Às vezes você vendo um filho passando por uma determinada situação, por um determinado problema, você gostaria às vezes de entrar lá no fundo da alma do teu filho, e se você pudesse, você iria arrancar da alma dele aquilo que o está fazendo sofrer, não é verdade? Aquele filho que de repente está na droga, se dependesse de repente do pai, da mãe, ele entraria lá e falaria: meu filho, deixa eu tirar, o que te levou a isso? Olha o que você está fazendo com a tua vida, e você entraria. Ou aquele que está passando por uma depressão, por um abatimento, se fosse possível nós faríamos, mas você não pode entrar. E ninguém pode sentir a solidão que você às vezes sente. Isso é constitutivo do nosso ser. E eu preciso aprender a conviver com isso. Porque se eu não aceitar aí isto,
A própria condição do ser família, ela começa já a adoentar-se a partir daí. Nós somos pessoas que vivem em comunhão, mas nós não podemos entrar no coração do outro, e o outro, nós somos, eu diria assim, uma composição de solidões. Mas há um outro aspecto também. Quando Deus diz, então Ele diz assim: não é bom que o homem esteja só, eu vou lhe dar alguém que lhe seja semelhante. E aí vem essa questão da comunhão primária. Não é uma questão de utilidade, mas é uma questão de que o outro me será útil. Eu preciso de você porque eu preciso do que você pode fazer por mim. Não é em relação ao que você pode fazer por mim, ao que você vai fazer por mim, mas é porque, na verdade, eu só sou eu. Diga comigo: eu só sou eu diante do outro. Essa é uma realidade, queridos, que essa é a comunhão a que nós somos chamados, que nós vivemos. Esse final de semana ainda, eu falava dessa questão de utilidade. Esse final de semana ainda, eu pregava o evangelho desse domingo. Vocês lembram qual era o evangelho do domingo passado? Ô povo desmemoriado, viu? Misericórdia, Senhor. Você não lembra nada do evangelho do domingo passado? Alguma coisinha? Do administrador? Foi o desse domingo? Não, esse foi do outro domingo. Esse foi o do servo inútil, da fé. Quando ele fala da fé, se você tiver a fé tamanho de um grão de mostarda, você vai mandar. Mas aí depois ele diz assim: quando vocês fizerem, vocês são servos, vocês fizerem o que tiverem mandado, diga: sou um servo inútil, eu fiz o que deveria ser, o que eu deveria fazer. E eu ainda pregava dizendo assim que, eu não sei a você, mas já houve um tempo que essa palavra me incomodava. Puxa, será que o Senhor acha que nós somos servos inúteis? Meu irmão, você é inútil, você sabia? Fala assim: glória a Deus por isso. E sabe por que é uma bênção ser inútil? Porque, veja bem, por que a inutilidade ela é libertadora? A inutilidade, servo inútil. Porque o nosso mundo, ele age a partir da utilidade que as pessoas têm para as outras. Se você me é útil para alguma coisa, então está ótimo. Se você não me é útil, eu vou te descartando. Não é um pouco que o mundo, que às vezes as coisas funcionam? Então nós somos servos, somos chamados a sermos servos de Deus, não pela utilidade que temos, mas pelo que somos. Então, não importa se a gente já não é mais útil, eu posso conviver com Deus, e isso alegra o coração de Deus. Isso para a família também é muito importante, porque como é que nós vamos ser família? Como é que um homem vai estar ao lado de uma mulher, ou a mulher ao lado de um homem, baseado só na utilidade? Porque útil por útil, de repente uma outra pessoa dali a pouco vai ser mais útil que você. E quando no casamento, quando na vida em família vem uma doença, a pessoa fica inutilizada para algo, como é que a gente convive com isso? Então por isso que a comunhão
essa comunhão primária, ela não é a utilidade que nós temos uns pelos outros. E a vida em família também, utilidade não é só de fazer, mas inclusive de prazer. O prazer que nós damos mutuamente. Agora, prazer por prazer, o prazer ou ele diminui ou ele muda de feição. E se eu não perceber a forma como ele muda de feição, de rosto, dali a pouco nós vamos nos distanciando. Então nós temos uma comunhão primária e uma solidão primária que a gente leva para a vida fora. Pois bem, quando nós não reconhecemos isso na nossa vida, nós acabamos nos machucando e machucando o outro. Porque é como se a gente começa a cobrar do outro alguma coisa que às vezes ele não tem como ele saber, às vezes, o que está se passando dentro de mim. Só sobre isso aqui daria para pregar um retiro inteiro. E meu irmão, é interessante que no meio da mulher e do homem, no relato do Gênesis, diga comigo assim: quando a solidão primeira e a comunhão primeira não é reconhecida, ou não são reconhecidas, elas se tornam acusação. Se eu não reconheço a minha solidão e a minha comunhão, eu vou transformar isso em acusação. E foi o que o relato de Gênesis mostra em relação à mulher. O homem fala com a mulher: mas cadê você, Adão? Mas por que você se escondeu? Senhor, foi a mulher é que me deu o fruto. E depois Deus foi falar com a mulher, e a mulher disse assim: não, foi a serpente. A gente começa a acusar, o espírito de acusação começa a crescer, e isso vai minando o projeto de Deus, inclusive para a nossa família. O plano de Deus, pois, quando a gente fala do projeto de Deus, o plano de Deus, diga comigo assim: o plano de Deus é que vivamos em comunhão, mas é necessário lembrar a nossa condição humana. E é interessante, vocês sabem o que significa a palavra Adão? Adão hoje se tornou um nome próprio, mas o que é Adão? Adão vem de Adam, Adam é homem. É interessante que quando você lê aí, depois você dá uma passada aí no livro do Gênesis, no capítulo 1 e 2, aí no livro do Gênesis, existe dois relatos da criação do homem, porque na verdade eles chamam o relato sacerdotal e o relato javista, e eles são, quando a primeiro Deus diz que Deus criou Adão, Deus criou o homem, Deus criou o ser humano. No primeiro relato diz que Deus criou o ser humano. Ele não difere entre homem e mulher, ele apenas diz: Deus criou Adão, Deus criou o ser humano. E depois, então, esse ser humano, então ele traz essa característica, então, nós somos em primeiro ele. Por isso que
de alguns momentos, a gente tem uma noção de que nós somos solitários. E às vezes isso dói quando a gente tem uma experiência dessa, mas isso é constitutivo, é Adão. E nós somos seres condicionados, ou seja, temos aquilo, todo mais se torna condição para a nossa sobrevivência. E veja bem, por que é importante reconhecer isso? Deus então, no relato do livro do Gênesis, aí depois fala que o homem começou a tirar o sustento dele da terra, tudo vai se tornando condição, então condicionados, esse condição porque eu dependo das coisas, e essas coisas interagem comigo, e na minha história, diga comigo assim, não existe ser humano que não seja condicionado. Isso significa, queridos, que desde a condição do alimento que você come, que para te nutrir, até a educação que você teve, a tua raiz familiar, a forma como teu pai e tua mãe te educaram, o fato da gente estar nesse país chamado Brasil. Hoje no almoço eu comi um feijão tão gostoso, que eu gosto de um bom feijão, né? E aí, se vem um estrangeiro, nem todos, mas o estrangeiro normalmente olha para o nosso prato, nem feijão nem arroz. Um europeu normalmente não come nem arroz nem feijão, não gosta. Então feijão, mas porque até no gosto que eu tenho de comer feijão, isso é uma condição que eu tenho. Agora, quando nós vamos constituir família, vocês são casal, qual que é o seu nome, filha? Maria e José? Glória, prazer, José e Maria. Quantos anos vocês têm de casados? 15 anos. Quando vocês se uniram, vocês trouxeram toda a história de Deus, toda a história da vida de vocês para dentro de casa. Vocês trouxeram um monte de condições. Agora, e no meio disso, aí na hora que vocês juntaram os trapos de vocês juntaram essa história. E se a gente desconhece isso, algumas dificuldades que a gente vai tendo, é que agora, a Maria que tinha uma história até então, na hora que o José entrou na vida da Maria, isso mudou a trajetória da vida da Maria. E lá dos seus xarás lá atrás, vocês já ouviram falar que tinha uma mulher chamada Maria e um homem chamado José? Já ouviram falar dos dois? Maria e José tinham um plano. José então, que certamente queria lá ter um monte de filhos, não sei o quê, mas aí Deus foi lá e chamou a noiva dele e falou assim: pera lá, eu tenho um plano para você. E isso mudou a trajetória de José, porque quando as pessoas entram na nossa vida, isso muda o nosso ser, muda o nosso ser, e nós mudamos a vida do outro. Então, meu querido irmão, minha irmã, por que eu falo isso, ao falar do plano de Deus? Porque o plano de Deus para a nossa vida não é um plano para anjos, não é algo, eu não vou falar de um modelo angelical, eu não vou falar de uma teologia pura lá no alto, porque na hora que ela pousa na vida nossa concreta, é que as coisas começam a enguiçar. Então eu tenho que perceber que eu tenho uma solidão, mas ao mesmo tempo eu sou chamado à comunhão. Eu tenho que perceber que eu tenho uma condição, eu sou um ser condicionado,
ora para coisa boa, ora para coisa ruim, porque eu trago isso do lugar onde eu vivi, da família que eu tenho, do próprio país. Eu trago isso tudo dentro de mim, e é nessa conjugação que nós vamos nos tornando famílias. E são esses seres imperfeitos, somos nós esses seres imperfeitos que se propõem a se tornar família e casal. Diga comigo assim: a graça de Deus não substitui a condição humana, ela a potencializa, a reveste, mas será sempre a nossa condição. Meu irmão, então, Deus tem uma graça para a família, Deus tem uma graça para o casal, Deus tem uma graça que vai potencializar o nosso ser, mas nós continuamos esses seres condicionados. Nós, como seres condicionados, a palavra condicionado e determinado é a mesma coisa? Conversa com quem está ao seu lado aí. Qual a diferença que eu acho que existe entre eu sou condicionado ou eu sou determinado? Existe um condicionamento na minha vida ou existe uma determinação na minha vida? Conversa rapidinho, qual é a diferença de um e outro? Quem poderia me dar uma ideia do que é ser condicionado? Gente, já está na hora de eu terminar, né? Eu ainda não falei metade, mas até meia-noite eu termino. Qual que é a diferença entre determinado e condicionado? Condicionado significa que a gente é influenciado. Você é influenciado, e essas influências vão te influenciar para cá. Determinado significa que você não pode mudar. É assim, não pode mudar. Então, na vida nós temos condicionamentos, mas não significa que você tem que repetir aquilo o tempo todo. Você é condicionado, mas você não é determinado. Então você é livre para se educar. Você é livre para se transformar. Você é livre para agir de forma diferente. Mas cá entre nós, quem de nós, ou uma parcela de nós, uma parcela dos maridos e das mulheres, mas principalmente dos homens, né? Quem de nós, às vezes, está aberto para entrar num processo de autoeducação? Quantas vezes a pessoa fala assim: eu sou assim mesmo, se você me ama, você tem que me aceitar como eu sou. Aqui para você, vá plantar batata? Você tem que te aceitar do jeito que você é. A tua mãe é que tem que te aceitar. Quem pariu Mateus que o embale, aí tudo bem. Agora, marido e mulher tem que simplesmente, eu sou assim mesmo. Não. Tudo bem que você é assim, mas você trata de mudar. Você faz favor. Senão a porta de casa, como é que é? Porta da rua é serventia da casa. Essa quantidade de marmanjo que não faz nada, que não muda dentro de casa. Então eu tenho que me educar. A vida na fé é uma vida também de educação, de autoeducação, de mudança. E por que muitos
casamentos não dão certo? Não é porque Deus não colocou a bênção, é porque um ou os dois não tiveram capacidade de administrar aquilo que receberam. Deus não tem culpa nenhuma. A pessoa, uma parte da pessoa se casou, mas não toda ela. Mas isso também na vida de família, com os filhos. E aí nisso a Bíblia diz essa comunhão. Vocês conhecem um texto de Eclesiastes, capítulo 4, versículos de 9 a 12. Eclesiastes capítulo 4, versículos de 9 a 12, é muito interessante porque ele fala dessa importância da comunhão. Ele diz assim, olha, dois homens juntos, duas pessoas, vamos colocar, dois homens juntos são mais felizes que um isolado, porque obterão um bom salário do seu trabalho. Se um vem a cair, o outro o levanta, mas ai do homem solitário, se ele cair, não há ninguém para levantá-lo. Da mesma forma, se dormem dois juntos, aquecem-se, mas um homem só, como se há de aquecer? Se é possível dominar o homem que está sozinho, dois podem resistir ao agressor, e um cordel triplicado não se rompe facilmente. Ou seja, nós somos chamados para viver em comunhão. Nós somos chamados a conjugarmos. E aí vem o sentido de cônjuge. O que significa cônjuge? Vocês sabem? A palavra já ouviram, né? O cônjuge. Cônjuge significa junto, e o juge é jugo. Então é carregar o fardo, o jugo juntos. Meu irmão, então presta atenção no que eu vou falar. Vocês podem fazer 100 de cercos de Jericó para quebrar jugos, que alguns jugos não vão se quebrar, porque eles têm que ser carregados juntos. Inclusive você não fala assim, esse aqui é meu cônjuge, essa ali é minha cônjuge. Inclusive quando a gente se casa, a gente fala é o contrário, que o outro é o cônjuge. Como é que eu vou querer que o meu jugo seja quebrado? Não adianta. Ele é um jugo para ser carregado junto. Agora, quando a gente faz o cerco de Jericó, faz a oração de libertação dos jugos, nós estamos falando no outro sentido, mas tem que ser no outro sentido. Não pode ser aquilo que é inerente à vida de família, à vida do casal, porque esse jugo você vai orar e não vai acontecer nada. Mas por que não vai acontecer nada? Porque ele é feito para ser carregado junto. Então, o jugo que precisa ser quebrado em alguns casos é o jugo da minha concepção, da minha intelecção, da minha compreensão sobre algumas coisas. Eu já estou terminando, gente. Pois bem, queridos, vocês viram que até aqui eu falei do que é a condição humana. Isso somos nós. Você que se casou, eu que não me casei, não pensa que o padre vai para o sacerdócio e ele está, digamos assim, zerado. Não, isso tudo nós carregamos, nós somos isso. E nós somos chamados a nos educar nisso. Então, nessa condição humana, é que nós vamos nos constituindo família. E é no meio disso tudo, que Deus nos entrega uma palavra, que é a palavra que fala
mais do que a vida em casal e a vida em família. Que palavra é essa? Vamos ver se vocês sabem. Vocês sabem. Vocês podem estar com medo de falar e errar, mas vocês sabem que palavra. Qual é a palavra quando a gente vai falar de casal, de matrimônio, de família, que é mais usada? Aliança. Aliança. Deus fez uma aliança. A gente traz anel no dedo. Aliança. Aliança. Agora, essa aliança que Deus estabelece conosco, essa aliança que a gente precisa viver como família, essa aliança que marido precisa viver com mulher, que os pais precisam viver com seus filhos, os filhos com seus pais, essa aliança, ela é feita no meio dessa nossa condição humana, do jeito que eu falava. E aí eu toco naquilo que eu comecei essa noite, dizendo que o núcleo disso tudo é o amor de Deus, é o amor que Ele quer derramar. Agora, esse amor que é uma dádiva, porque nós convivemos no pecado, nós somos precários, essa dádiva também é uma exigência, vai nos exigir, vai pedir renúncia, vai pedir perdão, vai pedir compreensão, vai pedir não compactuar com a mentira, vai pedir não ser orgulhoso, não ser rancoroso. 1 Coríntios 13, esse amor para sobreviver em nós precisa ter isso aqui, senão ele não vai se manter. Bem, eu formulei aqui 10 pontinhos, que depois eu mando para o Walter, se vocês quiserem reproduzir aí, para dar depois de uma folhinha xerocada aí, para vocês, porque não vai dar para eu conversar sobre eles, mas eu coloquei 10 pontos, eu só vou elencar. Eu gostaria, já vai fazer isso em oração, já preparando para a bênção do Santíssimo. Eu gostaria que nesse momento que a gente vai preparar-se para a bênção do Santíssimo, que eu vou falar esses pontos aqui, que você reconhecesse essa tua debilidade, essa tua fraqueza, essa tua condição humana, que é bênção, que é abençoada, mas que é limitada, que é ferida, que você já reconhecesse isso, e você se comprometesse um pouco a viver num processo de educação de si mesmo, para abraçar o projeto de Deus para a sua família. Então, veja bem, pontos que me ajudam a corresponder ao projeto de Deus. Eu elaborei 10 pontos aqui, para uma vida de família. Decida-se em amar, porque o amor é decisão. Segundo, seja atencioso sempre com pequenos gestos, porque o amor se nutre nos pequenos gestos. Terceiro, cultive a escuta. Maridos, ouçam as suas mulheres, mulheres, ouçam seus maridos, pais, ouçam seus filhos, filhos, ouçam seus pais, ouçam, escutem. Quarto ponto, aceite as diferenças. Não queira colocar e enquadrar todos da mesma forma. Aceite que os seus filhos são diferentes. Aceite todas as diferenças, mesmo aquelas que você não concorda. Quinto, não brigue por coisas bobas, secundárias. Aliás, se você prestar atenção, o maior fator que faz a gente brigar é por besteira. Normalmente as discussões que nós temos em família são em vista de coisas secundárias. Então não brigue com isso. Sexto ponto, não compactue com a mentira, mas também não faça da verdade
uma espada, uma arma para acusar o outro. 7º ponto, peça perdão, perdoe-se. 8º ponto, compartilhe o seu bem mais precioso. Sabe qual que é? Tempo. Compartilhe com os seus, compartilhe com a sua família o teu tempo. Fica com ela, gaste tempo, compartilhe tempo. 9º ponto, respeite a individualidade do outro. O outro precisa ter o espaço dele, mas também respeite a individualidade, mas também cultive a reciprocidade. Viva, partilhe com o outro, faça coisas juntos. E 10º ponto, faça de Deus o centro da tua casa, da tua família. Coloque Deus no meio disso tudo. E eu termino citando um texto bíblico que é fundamental para quando a gente está. Eu digo que esse texto bíblico, ele é fundamental para hoje, que a gente está falando do plano de Deus para a família, mas ele é fundamental para todos os outros dias do cerco de Jericó. Mateus 12, 43 a 45. Mateus 12, de 43 a 45, que diz assim, presta atenção, Mateus 12, de 43 a 45. Quando o espírito impuro sai de um homem, ei-lo errante por lugares áridos à procura de repouso que não acha. Esse espírito então diz: voltarei para a casa de onde saí. E voltando, encontra vazia, limpa e enfeitada. Ele vai então buscar 7 outros espíritos piores que ele, e entram nessa casa e se estabelecem aí. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Tal será a sorte dessa geração perversa. Ou seja, presta atenção muito nisso que eu estou falando, queridos, porque isso aqui é fundamental para uma vida liberta. Oração de libertação, oração de quebra de julgos, oração de cura interior, cerco de Jericó, jejum de Daniel, quaresma de São Miguel. Todos esses caminhos espirituais, o que eles são? Eles são a limpeza da casa. Eles são a limpeza da casa e o perfumar da casa. Mas manter a casa ocupada, para que quando esse espírito, porque os espíritos que a gente manda embora voltam, e às vezes voltam com outros piores. Então, para você manter a casa limpa, você tem que manter a casa cheia, você tem que entrar no processo de autoeducação, de transformação, de atenção a si mesmo. É nisso que muitas pessoas se frustram, porque vão participar de uma oração de libertação, vão no acampamento da canção nova, maravilhoso, o sujeito caiu até no chão, começou a estribuchar, saíram dele 7 capetas de uma vez só, e aí ele volta para casa dizendo: eu estou livre, e quase flutuando. Passa um mês, às vezes
e parece que tudo voltou. Será que foi a oração que não valeu? Ou foi porque a gente perdeu aquela atenção a si mesmo? Então, meu irmão, vamos limpar esse interior, vamos? Sim ou não? Mas vamos pedir ao Espírito Santo para encher, e vamos ficar atentos lá no cotidiano, porque senão o inimigo vem e o segundo estado da casa fica pior do que o primeiro. Vamos cantar, vamos entregar tudo isso, meu irmão. Essa é a nossa família. Vamos entregar tudo isso nas mãos do Senhor e vamos pedir a Ele que nos ajude a sermos família imperfeita, sim, mas uma família amada que procura acertar.